Opa, gente, olha só. Geralmente eu não sou acostumado a comprar séries de quadrinhos, muito menos de mangá, mas eu fiz uma concessão para duas aqui que me interessaram bastante, tá? Que geralmente série demora muito para sair, mas as que eu comprei saíram muito rápido, ou com o caso aqui da Blam, né, dessa aqui grande aqui, que tem 10 volumes, né, aqui não tava caro. Aqui tem 9, mas a nona eu não achei para comprar, tinha que comprar digital, né? Tava muito caro, absurdamente caro. Ainda não entendi por quê, mas tudo bem. Também não interessa. E também essa aqui, no caso, saiu até rápida, porque já tinha sido lançada, que é uma reimpressão. Achei algumas versões antigas também, saiu mais barato, beleza. E essa aqui é novinha, né? As Viajantes do Fim. Aqui, então, no caso, são duas, né? As Viajantes do Fim de Tezuko Mizu, publicado pela Baú. Baú é uma editora recente, que está lançando também mangás, tá? E aqui a Blam, né? A gente fala Blam, da JBC, que é tradicional, uma tradicional editora de quadrinhos, de mangás, né? De vários gêneros diferentes de mangás, tá? Vou falar primeiro aqui da Viajantes do Fim, porque me interessa muito essa discussão que esses dois mangás trazem sobre essa ideia de um pós-mundo, de um mundo futuro, onde a própria história, a própria relação de história, de antecedentes, de gerações, isso se perde, né? São mundos onde essa história que nós estamos vivendo hoje, esse presente que foi construído com o passado, chegando lá na pré-história, simplesmente se perdeu, né? Eles foram zerados em algum momento e as pessoas vivem ali suas próprias histórias, às vezes conectadas, às vezes não, né? E aqui nesse caso, As Viagens do Fim, da Tezuko Mizu, né? É a história de duas meninas, né? Com essa carinha assim bem kawaii, né? Mas a história de fundo é bem pesadinha, tá? São duas meninas a Chito e a Yuri, que tem que fugir da cidade delas, ainda pequenas, que é uma cidade que está sendo atacada por uma guerra. A história se passa literalmente sobre os resultados de guerras atrás de guerras, atrás de guerras, atrás de guerras. Às vezes até muito sem sentido, até o próprio sentido do porquê que aquela guerra aconteceu, ninguém sabe, né? E elas começam a andar, a percorrer, né, esse mundo devastado por guerras, né? E através de um veículo especial que elas encontram, não se sabe muito bem como elas encontraram, não lembro se aparece em algum momento como elas encontraram esse veículo, que é tipo um tanquezinho de guerra. Elas mesmas se vestem todas de uniforme de guerra, encontram um monte de arma, mas elas não encontram ninguém. A coisa que mais raro vai acontecer aqui vai ser encontro com um outro ser humano, ao ponto de elas acharem que elas estão sozinhas no mundo, né? E nesse mundo devastado. E o interessante ainda é que essa relação com esse mundo devastado de cidades e cidades que elas vão percorrendo, né? Aqui mostra no final de cada capítulo, isso é interessante. Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí. Onde que tá aquele mapinha? Tem um mapinha do trajeto, acho que tá aqui, ó, do trajeto que elas fizeram, né? Você vai percebendo ao longo da história que essas cidades que elas vão percorrendo não são cidades comuns. São cidades sobrepostas umas sobre as outras, né? Não enquanto são ruínas, mas não ruínas enterradas. São ruínas que foram abandonadas. O interessante e o engraçado é que você não encontra nenhum corpo aqui dentro. Você encontra tudo largado, né? Armas, mantimentos, tecnologias que elas não entendem, né? Que ela também o uso daquelas tecnologias se perderam. Vários livros também elas encontram. A história é interessante porque essas duas figuras são meio antagônicas, assim, são bem diferentes. Você tem a Chito, que é a menina. As duas fugiam da cidade, pelo menos a Chito tinha um avô que tinha uma casa cheia de livros. Então ela cresceu lendo livros, né? Até a idade que ela fugiu, que ela era uma criança, ela estava lendo muita coisa, né? Então ela conseguiu aprender um pouco da história desse mundo devastado, do que era esse mundo anterior, através da leitura dos livros do avô. Já a Yuri não é basicamente uma menina basicamente analfabeta,
meio tola, até meio boba, meio até pateta, que só quer saber de comer, 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 comer. E elas passam a história toda correndo atrás de comida, de sobreviver, né? Através de comida, água, combustível e lugar para lavar roupa. Né? Então, o que elas vivem procurando é isso: lugar para se abrigar, lugar, rações ou comidas que elas encontram que elas nem conheciam que existiam, com sabores novos. Elas não conheciam peixe, nunca tinham comido um peixe, por exemplo. E a coisa mais rara foi elas encontrarem aqui peixe nessa história. Comida, bebida, água, né? E os momentos de parada para banho e para lavar roupa, né? E o interessante é essa sucessão de cidades que elas vão percorrendo, de camadas, né, que no meio da arquitetura a gente chama também desse palimpsesto, né, que remonta ali ao conceito dos papiros que eram reutilizados. Você tirava, raspava, né, aquela tinta para reutilizar várias e várias vezes, né? Então essa sobreposição de camadas, de tintas, de textos, né, de contextos, de cidades que vão aparecendo ao longo da história, né? Até coisas que elas vão sonhando, lugares que elas vão encontrando vazios, né? Lugar de abrigo, lugar para tomar um banho, né? Que é uma raridade para elas, né? Lugares também que são altamente perigosos, que são ruínas, né? De cidades que estão se desmontando, que foram literalmente abandonadas. Em algum momento mostra aqui que uma parte da população fugiu do planeta, foi para outro lugar. Se sobreviveram ou não, ninguém sabe, mas saíram daqui, né? Então você não encontra corpos, você encontra raramente, aqueles encontram só uma menina e um menino ao longo da história, né, desses capítulos, e muita cidade abandonada, muita ruína, muita coisa degradada e literalmente abandonada, né? O interessante é essa subida, né? Essa que elas vão sempre subindo, 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 muda. Então elas não descem, elas sobem, 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 sobem. E a mesma ideia aparece aqui em Blam, né? Do Tsutomu Nihei. Os nomes são mais complicados, tá? Onde você tem um personagem central. Deixa eu até tirar aqui, pera um pouquinho. O personagem central, que é o Kili. O Kili é um mensageiro, digamos assim, um caçador, vai. Ele não fica muito claro qual é o papel dele e de onde que ele veio, qual é a história dele. Aparece mais no final, assim, que eu não vou contar, não, né? Do meio pro final, vai, né? Mas o interessante é que a procura dele é a procura de um gene modem, de um gene humano original, de humanos puros, originais, né, que tenha possibilidade de conectar, de fazer conexão com a internet, né? Que fica mais ou menos entendido aqui que a internet seria o lugar de todo o conhecimento acumulado da população, da humanidade, que se perdeu. Esse contato, essa conexão com a internet se perdeu. E só através do gene modem, que existe ainda em ser humanos puros, você tem essa possibilidade de fazer essa conexão direta, né? E ele vai, então, interessante que em um momento aqui da história, né, você não sabe exatamente de onde que ele veio, mas ele fala que ele encontra um grupo, né, em outro nível, e ele fala que veio de 5.000 níveis abaixo. E eles ficam assustados com isso. Não sabiam que existiam níveis abaixo e tantos níveis assim, né? Então você percebe que você está numa estrutura que é montada sobre camadas também, igual aqui nas Viajantes do Fim. Então é uma sucessão de camadas. Ele vai encontrando comunidades, sociedades diferentes à medida que ele vai andando, à procura desse gene modem, né? Ele tem que enfrentar o que são chamados de seres de silício. Esses seres de silício estão querendo impedir que essa ascensão, essa possibilidade de conexão com a internet, e sempre estão em conflito com uma outra ala de seres artificiais. Esses seres de silício são seres artificiais, que são os agentes moderadores. Os agentes moderadores são os administradores da netsfera, né? Eles têm acesso ali a uma rede, né,
só que eles não têm um acesso completo, porque eles precisam do gene modem, de uma liberação humana para eles poderem ter acesso à internet. Então eles são exatamente esses moderadores, eles fazem essa mediação, né, entre os seres humanos e a rede virtual do que um dia foi conhecido como internet. Tanto que o Killing fala em algum momento, eu estou atrás do gene modem para ter acesso à internet. Eu penso, internet, o que é isso? Ninguém sabe o que é, né? E alguns, eu já ouvi falar, mas isso vem passando de gerações e gerações, mas ninguém sabe o que é, como que acessa e tudo mais, né? E ele passa a história toda tendo que se proteger desses seres de silício que estão perseguindo ele, que já descobriram o que ele tá buscando, né? E ao mesmo tempo ele vai encontrando novas sociedades, novas formas humanas, né, que vão aparecendo a cada momento em lugares diferentes, né, em cidades diferentes. Às vezes é uma cidade, às vezes é uma metrópole. Ele vai parar numa metrópole que é chamada de Kaito, que é uma grande cidade que existe aqui nessa mega estrutura. Para algumas pessoas que estão estudando esse quadrinho do Nihei, essa mega estrutura é, na verdade, uma mega esfera de Dyson. Há essa discussão ali na astronomia, na astrofísica, da possibilidade de construção de megas estruturas que englobem estrelas e consigam captar a energia dessa estrela para ter energia infinita, né? E chegaram a falar, né, que essa ideia aqui da mega estrutura é uma esfera de Dyson mega, que chega até a possibilidade, sei lá, de pegar uma galáxia inteira, né? Mas você vai passando por camadas e camadas de cidades diferentes, né, de uma arquitetura. O Nihei tem uma coisa de desenhar essas arquiteturas fantástica, tá? Então é uma sequência de cidades e cidades. É interessante que ele começa a história com um livro, né? Que ele não sabe que história é essa, mas tem um livro ali para ler, não sabe para que serve direito, tá lendo, mas para ele também não tem lá muito sentido. A menina que tava com ele aqui pediu, ele, tá bom. Aí ele olha aqui, tá bom. Aí, beleza. Né? Aí emprestou para ela como se nada não valesse de nada, né? E aí você vai tendo essa sucessão de histórias, né? Essa passagem, né? Esse acúmulo de etapas ou de fases que ele vai passando. Ambas as histórias lembram muito histórias de videogame, de animes, a ideia do mito do herói, que você vai tendo que sempre tá sempre sendo provado, até chegar na rendição, ou na glória, ou no paraíso, que for. O interessante é que aqui eles nunca sabem aonde eles querem chegar. Eles sabem de onde eles partiram, mas eles nunca sabem aonde eles querem chegar, porque eles não sabem aonde é esse fim, né? E o interessante é que isso é diferente, por exemplo, de um conceito do Inferno de Dante. Aqui também é um quadrinho desenhado pelos irmãos Paul e Gaetan Brise, né? Que tem aqui uma história clássica, a história clássica do livro de Dante Alighieri, que é o Inferno de Dante, né? Onde o Dante é encontrado pelo seu antigo mestre falecido, o Virgílio, que foi mandado pelo grande amor do Dante, que era a Beatriz, também morta, e ela queria encontrar ele pela última vez, né? E para esse encontro, o Virgílio leva o Dante a passar pelos 9 círculos do inferno, né? Só que em vez de subir, você desce. Para subir primeiro, você desce. Para chegar ao céu, onde que está a Beatriz, você tem que descer ao inferno primeiro, né? E aqui não. Nessas duas histórias, você sobe. Só sobe, etapas por etapas, planos por planos, né? Literalmente a ideia do palimpsesto, né? Você vai sobrepondo, né? São cidades sobrepostas uma sobre a outra que às vezes não se conhecem, que não sabem que existem, ou sabe que existem, mas o contato é muito raro, né? Que são tão grandes, mas tão grandes, que uma às vezes não tem nem sabe da existência da outra, né? Porque o espaço que elas ocupam é tão grande que o espaço da outra, para elas, não existe, porque elas não conhecem, né? Então essa ideia aqui essa ideia de pós-mundo, que eu
que eu trouxe aqui para vocês, né, de cidades de pós-mundo, sejam elas cidades causadas, ou cidades em ruínas, uma distopia causada por uma por sucessões de guerras, né, sem sentido algum. A guerra já é algo meio sem sentido, ainda mais guerras que vão se sucedendo e literalmente não tem sentido nenhum, né? E uma ideia de uma mega estrutura construída, né, falta falar isso, construída, que foi crescendo, 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 sem controle, e hoje ninguém mais consegue controlar ela, né? E a ideia é que esses próprios mediadores tenham acesso à internet para poder também controlar esse crescimento, né? E entender aonde que eles estão. Fica aí as duas dicas, né? Viajantes do Fim de Tezuko Komizu e o Blam, a série lá aqui no caso a Viajantes do Fim tem 3 volumes e o Blam são 10, né? Do Tsutomu Nihei. E ainda para quem quiser, né? Também o Inferno de Dante dos irmãos Brise, publicada pela editora Nova Fronteira, tá bom? Essa ideia aí de mundos que sobem ou que descem, infernos ou céus, paraísos, não sei, né? A busca de um paraíso ou a busca de uma ascensão, né, de uma rendição, mas que nem sempre chega, né? E fica muito claro aqui nas duas aqui, muito claro isso, tá? Valeu, gente, é isso. Um abraço.